Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo habite em vós e que a graça do Espírito Santo os console, os abençoe e que cada um possa viver os seus dias na presença de Deus, dias estes que não são fáceis para se viver. Meus queridos, eu quero ler com vocês agora em Marcos capítulo 2, versículos 14. E passando Jesus, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. Meus queridos, para hoje eu tenho um tema chamado para um novo começo. Por que eu pensei nesse tema? Tem sido surpreendente ver o que temos visto atualmente nos meios de comunicação, nas redes sociais, nos cultos, nos templos, algo que surpreende e desmerece ser apresentado a Deus, chamando aquilo de culto. Todavia eu não conheço e nem posso saber como Deus está vendo e encarando esses acontecimentos. Quando olhamos as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus rigoroso, exigente, que não aceita qualquer coisa quando se é oferecido algo a Deus, é mediante uma santidade, mediante uma consagração. Queremos falar com Deus, precisamos nos curvar diante dele. Queremos glorificar a Deus, precisamos nos dirigir a ele. Bem, quando Jesus Cristo ainda estava aqui antes da sua crucificação, nós não encontramos Jesus nos seus momentos vagos, vamos assim dizer, sem que estivesse ajoelhado, falando com o Pai. Não ouvíamos em outros lugares. Se estava com a multidão, estava ensinando-os, curando-os, mesmo em campo aberto, em montes. Nós não vemos nenhum momento Jesus agindo como vemos a igreja se comportando hoje. Eu não vi nenhum lugar da igreja primitiva, não vi nenhum lugar antes do século XX, a igreja rodopiando, a igreja saltando, a igreja desrespeitando a Deus. Eu sei que tem colegas que estão me vendo, ou seja, me ouvindo. Colegas que até estudaram comigo. Porém, eu preciso lhes dizer, não basta estudar para pastor. Não basta dizer que precisamos inovação, porque, na verdade, o que você quer inovar? Se as Escrituras dizem que ela foi escrita para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhamos vida em seu nome, o que você quer inovar? Quem é você? Para inovar o quê? Temos um inovador do culto, sim. Chama-se Satanás, o lançador de setas. E pelo que podemos ver nos últimos momentos, é que estão
muitos sendo atingidos pelas setas malignas. Virando as costas para Cristo e olhando para Mamon, voltando-se para a condição financeira, apelando e fazendo da Igreja de Cristo e das pessoas simples um bom negócio. E me admiro muito você que frequenta a igreja não ter coragem de ler as Escrituras. Me admiro muito você que se diz auxiliar da igreja não ler as Escrituras. É simplesmente um papagaio de pirata repetindo as besteiras que ouve e criando uma grande contraversão contra a graça e a santidade de Deus. Deus não é brinquedo, Deus não é parque de diversão, Deus não é carnaval. Cadê os homens de Deus que tanto se apresentavam? Cadê os homens de Deus que conquistavam almas? Cadê? Aonde está? Por isso eu tenho esse tema hoje, chamando para um novo começo. Chegou a hora, Igreja de Jesus, não importa da qual você faz parte, mas chegou a hora de recomeçar. Chegou a hora de olhar as circunstâncias cristãs em que você está vivendo. A Umbanda está rindo da sua cara. Rindo, fazem exatamente o que nós fazemos. Conheci um moço, bruxo na minha cidade. E ele se dirigiu a mim o dia que se arrependeu, depois de expulso demônios da sua vida. Ele disse: quem frequenta o meu centro, no dia tal, é exclusivo para eles, são os pastores da região. Aonde está Jesus? Desmantelamos um pouco das coisas, porque o próprio bruxo se rendeu a Cristo. E esse próprio bruxo era um ex-pastor. Ex-pastor. Meu irmão, você está vivendo entre quatro paredes, cercado de dinheiro. Quando as contribuições não vêm, vêm as campanhas, as correntes. De onde você tirou essa palavra corrente? Ah? Da onde? Da onde será que ela veio? Ah, mas quando eu expulso o demônio está amarrado, é mesmo? Que coisa, hein? E amarrou. E ele continua amarrado, né? Tá. É uns termos malucos, é uns termos infantis, de velhos pregadores imbecis, que não se voltam para Cristo Jesus, que não lê as Escrituras, que não põem o joelho no chão para glorificar e adorar a Deus. Tem outro intermediário no meio. Meus queridos, Jesus Cristo estava, ou seja, falava às pessoas nas circunstâncias que as envolvia e apelava para que se rendessem a Ele. É por isso que eu estou falando nesses termos com você hoje. Até com você, irmãozinho, que senta lá no banco da igreja ou na poltrona e ouve o sermão. Aquele sermão é único para você. Durante a semana você nem abre a sua Bíblia. Aliás, você nem leva a Bíblia mais para a igreja, não é verdade? Vamos ser honesto. Já tem vergonha de carregá-la, de conduzi-la junto com você. Agora é só o celular. Aham. Agora é só o celular. A maior maldição do século. Os crentes não sabem usar. Eu vou ao púlpito e fico observando lá de cima. As primeiras cadeiras sempre estão atentos. Lá no fundo todo mundo está olhando o celular. Vergonhosamente ausente de Jesus. Daquele que diz Provérbios: já fui ao templo, cumpri a minha obrigação.
agora deixa eu cair na gandaia do pecado novamente. Ou você começa a mudar de vida, começa a se voltar para Jesus, ou então a sua vida eterna vai ser de lamentos, choro e ranger de dentes. Nós não fomos criados para morrer, fomos criados para viver eternamente. Mas coloca o pé no chão, curva os seus joelhos e começa a voltar-se para o Senhor. Fala-se muito sobre o trigo e o joio, mas quase não falam nada sobre a diferença existente entre eles. Crescem juntos, são muito parecidos, idênticos, só que o trigo, ao amadurecer, está pronto para ser colhido, ele se curva, enquanto que o joio continua ereto, só se parece. Ele não se curva nunca, ele morde seco, mas não se curva. Não se curva, é a razão pela qual Jesus falou sobre o trigo e o joio. Ele não se curva. E você faz uma escolha, o que você é de verdade. Quem é você? Joio ou trigo? Procura se converter a Jesus Cristo. Procura voltar, na verdade, aos caminhos do Senhor, para que Ele olhe para você com amor e perdoe os seus pecados. Note que, chamado para um novo começo, foi chamado Levi, ou seja, filho de Alfeu, que era coletor de impostos. Assim, foi com esse chamado do coletor. Este o acompanhou e o seguiu como um dos 12 apóstolos. Os coletores de impostos eram designados pela autoridade dominante, no caso os romanos, para participar do lucrativo negócio de cobrar impostos, recebendo um considerável pagamento inicial. Isso lhes dava a oportunidade de exigir indevidamente altas somas e desviar parte para o benefício próprio. Por essa razão, os coletores tinham uma péssima reputação em Israel. Os líderes religiosos da nação desprezavam os pecadores e publicanos, e esses eram os cobradores de impostos, cujo terrível escândalo era enfatizado na comparação com outros pecadores. O chamado do Senhor Jesus Cristo é dirigido a todas as pessoas, quer levem uma vida honesta ou vivam abertamente em pecado, e, portanto, sejam desprezados pela sociedade. A todos é oferecido uma chance de começar uma vida totalmente nova com Jesus, o seu Salvador. E é isso que eu estou fazendo hoje. Volte-se para Cristo. Olhe o ambiente que você está frequentando. Observe quem era o seu líder e quem ele é hoje. Observem que preparo ele teve para chegar aonde está. Levi ouviu o chamado, segue-me. Ele não hesitou, confiou no Senhor Jesus e agarrou a oportunidade enquanto podia. Será que Levi alguma vez havia refletido sobre a vida que levava? Não, ela estava cauterizada. João Batista, o precursor do Senhor Jesus, pregava o arrependimento, e os desprezados publicanos prestavam atenção à mensagem dele, e os fariseus hipócritas também observavam. Lucas 7, 29 e 30. Será que
Naquela ocasião, Levi estava desejando mudar de vida? Não temos como afirmar isso, mas uma coisa é clara: quando o Senhor Jesus o chamou, ele estava preparado para abandonar seu modo de vida anterior e segui-lo. Veja bem o que mudou na sua vida a partir do momento que você se envolveu à igreja, dizendo ter aceitado Jesus como teu Salvador. Porém, eu tenho que te dizer, aceitar Jesus não é nada. Agora, viver para Jesus é tudo. Ser batizado não significa nada se você não nasceu de novo. Quero que você tenha um bom dia e pense nisso.